Bom dia! Mais uma vez, um feliz ano novo para vocês. Começamos 2022, nosso ano aí de devocionais Gêmeos, e queremos começar muito bem, queremos começar dando boas-vindas a todos vocês, que vocês possam ser abençoados neste ano e que no nome do Senhor Jesus Cristo a vida de vocês seja repleta de bênção, de alegria, paz e amor. Hoje, quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, estamos aí para mais um ano de trabalho e muitas bênçãos. E eu gostaria de estar começando com um tema muito legal, um tema muito abençoador, que diz assim: evangelistas são frutíferos. E quando nós estamos falando de evangelistas, nós não estamos falando dos irmãos Leandros, a qual estão no púlpito da nossa igreja aqui no Jockey Club, que são evangelistas, mas nós estamos falando de todo crente que são evangelizadores, evangelistas natos. E nós gostaríamos de estar lendo aqui com você no Atos 15, no versículo 36, que diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Na nossa leitura reflexiva do dia, está dizendo assim, e eu acho bem interessante essa leitura reflexiva, porque você vai ouvir um outro nome que não é o nome de Barnabé. Diz assim: depois de uma viagem missionária bem-sucedida, com muitas conversões, Paulo e Silas decidem viajar novamente ao mesmo lugares para ver como estavam aqueles recém-convertidos. Isso é solidificar. Quando você der frutos na vida de alguém, não se esqueça de aferir periodicamente como está o desenvolvimento daquela pessoa. Isso nada mais significa, meu irmão, quando eu falei para você prestar atenção no nome que ia aparecer, que antes no livro, na leitura bíblica, eu li Paulo e Barnabé. E depois, quando eu estava lendo na leitura reflexiva do dia, a gente falou do Silas juntamente com Paulo. Isso quer dizer que a Bíblia, se você pegar do versículo 34 do capítulo 15, você vai ler que Silas decidiu ficar depois de evangelizar, e ali estava Barnabé, Paulo, Silas e João Marcos. E a Bíblia vai nos relatar e nos dizer que houve uma grande discussão entre Paulo e Barnabé acerca de João Marcos, porque João Marcos havia o abandonado na primeira viagem, e eles tinham que voltar para que pudessem estar discipulando aqueles irmãos, encorajando aqueles irmãos, verificando como estava o andamento de todas as coisas. E o interessante, quando a Bíblia nos relata dessa discussão, a Bíblia vai falar que foi grande discussão, que eles até se separaram. E muitas vezes, irmãos, para a gente progredir, a gente muitas vezes não tem que haver discussões, mas de repente nós vamos ter que separar-nos para alcançar campos maiores. De repente nós estamos andando junto, e o que Barnabé fez em prol a João Marcos foi um cuidado que ele teve, um cuidado de pegar aquele que foi discipulado, aquele que foi cuidado, aquele que foi trabalhado, um fruto que era João Marcos, e trabalhar a ponto de ir com ele, ensinando-o no que ele deveria fazer, assim como Paulo fez levando Silas. Eles voltaram para aquele contexto de evangelização que eles haviam passado, para verificar como estavam os frutos. E ali eles puderam ver, eles puderam solidificar, eles puderam edificar, eles puderam observar que os irmãos estavam bem, que os irmãos iam bem. E naquilo que precisou, eles foram admoestando, eles foram falando, eles foram procurando melhorar a situação daqueles irmãos. E observe então que quando Barnabé leva João Marcos, João Marcos também está sendo cuidado pelo Barnabé. João Marcos também está sendo observado pelo Barnabé, porque o fruto da vida de João tinha que ser o fruto de um evangelista. Então ele tinha que dar frutos também. Futuramente, todas as frutas, os frutos, que são dados por uma árvore, eles vão produzir sementes,
sementes vão ser lançadas à terra, e a terra vão gerar árvores, e as árvores vão ter que dar frutos, meus irmãos. E nada mais justo é bons frutos, frutos dignos, frutos aonde darão 100 por 1, é o que a Bíblia nos fala. Então, nunca deixe de olhar o teu fruto, nunca deixe de cuidar, nunca deixe de verificar se não existe aves de rapinas ou aves que estão rondando os frutos para levá-los. Nunca deixe de observar esses frutos, se eles estão produzindo semente e lançando semente à terra. Porque esses frutos, meu irmão, eles só vão produzir boa semente depois que amadurecer e amadurecer bem, e que tirar a semente e a semente for lançada à terra. Frutos dignos de arrependimento, eles vão dar sementes dignas, sementes que vão gerar árvores, que vão gerar frutos, irmãos. Meus irmãos, nunca desista da obra evangelizadora, nunca fale que aquela pessoa não serve, nunca diga que a pessoa que está andando contigo não é boa o suficiente. E nem pense, meus irmãos, que as pessoas não vão dar frutos. Pense o seguinte, as pessoas precisam ser treinadas. Um bom treinador vai treinar para que o seu treinando seja sempre um futuro bom treinador também. Que Deus possa te abençoar. Eu quero orar com você nesta manhã para pedir para que Deus nos dê a capacidade de estar discipulando outras pessoas. Meu Deus, eu quero orar a Deus nesta manhã, nesse dia 3 de fevereiro, Senhor, pedindo que o Senhor dê, Senhor Deus, grande sabedoria para aqueles que estão fazendo a obra de um evangelista, para aqueles que estão discipulando, para aqueles que estão indo, Senhor Deus, pelo caminho, lançando sementes, Senhor. Senhor, que um dia nós possamos olhar para trás e ver árvores e com bons frutos, ó Pai. Deus, e que nós possamos voltar, Senhor Deus, ver esses frutos, Senhor Deus, e saber, ó Pai, que eles também estão gerando outros frutos, ó Deus, através de suas sementes. Senhor, não permita que nenhum mal venha acontecer, ó Pai, com aquelas pessoas que estão sendo evangelizadas. Ó Pai, abençoa, Senhor Deus, a todos quanto ouvirem a palavra Tua, Senhor. Porque Tu, Jesus, és a árvore, Tu és a videira, Tu és aquele, Senhor, que nos fortalece. E que nós possamos estar arraigados em Ti, que possamos estar enxertados em Ti, e que a nossa vida seja um exemplo para a glória do Senhor. Meus irmãos, tenham um bom dia, e que no nome de Jesus a tua vida esteja sempre enxertada na videira que é Cristo. E esse Cristo, um dia, morreu por nós para nos dar certeza de vida eterna. Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém.